Olá, bem-vindos leoninos ao canal Tarô no Templo do Sol. Vamos a mais uma leitura na sua energia. Tema de hoje sobre reconciliação. Vai haver reconciliação, o que motivou a crise, a separação, afastamento aí no relacionamento, sentimento em relação um ao outro no momento. Já existem energias novas interferindo, algum interesse novo já para um ou outro. E energia geral, como está a energia geral para acerto aí ou não no relacionamento. Vamos lá, leoninos. Uma leitura sobre reconciliação, lembrando que é uma leitura geral para muitas energias, não tem como falar com todos, né, pessoal? Uma leitura para muitas energias, não ressoando para você, libere para o universo que está tudo certo. Gratidão ao plano espiritual que nos ampara em todas as leituras dos queridos leoninos. Vai haver reconciliação para leoninos. Leio essa por último, motivo da separação. 10 de paus. Sentimento em relação ao outro no momento, o julgamento. Já existe um novo interesse, uma energia nova aí. 3 de paus. Energia geral sobre o assunto, 5 de espadas, mais uma clarificando lá o motivo da separação ou enforcado. Sentimento em relação ao outro no momento, pajem de copas. Já existe outra energia, outro interesse, um novo interesse aí influenciando, 7 de paus. Energia geral, 5 de copas. Agora vamos na energia da sua pessoa especial, motivo da separação, 5 de ouros. Sentimento em relação ao outro, 7 de ouros. Já existe um novo interesse, uma nova possibilidade, rainha de ouros, de paus, desculpa, energia geral. 4 de copas, mais uma clarificando lá o motivo da separação, a força. Sentimento em relação ao outro, 10 de copas. Já existe uma energia nova, um novo interesse, 6 de copas. E a energia geral aqui, Ás de paus. Bom, pessoal, aqui, olha, realmente aqui a pessoa estava, é como se estivesse no relacionamento carregando aí o mundo nas costas, exaustão, pessoa já cansada e foi ali perdendo a vontade. Então pode ser aqui alguém que era muito dominador, tá? Alguém que exigia demais do outro, o outro precisava ter aquele esforço e foi perdendo energia aqui, tá? Como se tivesse tinha que ser feito um grande esforço ali para contentar o outro, para o relacionamento dar certo. Isso foi ficando um peso e a pessoa foi ali ficando em exaustão, perdendo interesse, esfriando, tá? O sentimento em relação ao outro no momento é o julgamento com o pajem de copas. Alguém que depois dessa situação que foi o motivo da separação que acabei de falar, veio aí, está passando por esse processo de reavaliação dos seus sentimentos, né? O julgamento fala daquele momento que é preciso parar, olhar com consciência, tá? Se conscientizando do que realmente você quer nessa questão de sentimento, de relacionamento. E me parece que após essa situação, o leonino está nessa situação, né? De fazer esse balanço, de julgar os seus atos, o que você quer, o que você acha que merece receber dentro de um relacionamento e também a situação no geral, o outro, tá? Tá passando por esse processo de reavaliação do sentimento, do relacionamento, do que eu quero, do que o outro queria, enfim, fazendo aquele balanço com bastante conscientização, né? Aquele momento que saiu da exaustão, das tentativas, já estava cansado ali, que deu aquela, tipo, vou precisar passar por uma pausa. E aí é onde ele está fazendo, com a energia do julgamento, essa profunda reavaliação,
dos sentimentos do relacionamento, do que quer, do que tem para oferecer, do que pode receber. É um momento de profunda reavaliação de sentimento, de o que eu quero, o que eu posso dar, o que o outro pode oferecer. Então é um balanço aqui, tá? E nisso ele está bastante pensativo, não tem novos interesses, porque ele está absorvido aí nessa conscientização, meio tentando se defender, aquela coisa no que eu analiso, no que eu tomo consciência, fico fazendo essa autoanálise do sentimento, dos relacionamentos, do que esperar, eu fico na defensiva também, tem um pouco de ficar se defendendo aqui, tá? E na energia geral tem arrependimentos, tá? Nessa observação, nessa conscientização, nesse balanço que tá fazendo desse relacionamento, das brigas, desentendimentos, das lutas que houveram, tem algum tipo de arrependimento. Por isso ele se coloca na defensiva aqui, não tem novos interesses, porque está muito absorvido ainda aqui pela essa análise, né, desse término, dessas crises, desses desentendimentos, das fases que parece ter um peso aí de carregar os sentimentos, o relacionamento por essa pessoa. Então ainda é aquela fase que está totalmente absorvido aí na energia do que não deu certo, no sentido de fazer um balanço, de se conscientizar dos erros, dos acertos, e nisso tem um pouco de lógica, ao analisar com essa carta do julgamento, mergulhar profundamente numa análise consciente dos relacionamentos aí, com o outro, os sentimentos. Tem momentos que ele fica na defensiva, querendo se defender, e tem momentos de arrependimento, tá? Nas brigas, nas lutas, nos confrontamentos aqui. Mas é um momento de bastante reavaliação aí do que foi esse relacionamento, as brigas, os desentendimentos, o que esperar ou não. Mas mostra uma energia geral do que? De arrependimento por muita. Na hora das lutas, das brigas, hoje em dia existe o arrependimento aqui, tá? Na energia do outro, veio com 5 de ouro no motivo da separação. Havia aqui com todas isso que eu já falei, né? As lutas, os desentendimentos aqui, o peso que foi, depois o deixar de lado, mostra que ficaram ambos na frieza emocional, né? Tem uma frieza emocional, mas aqui é alguém tentando, tem alguém muito dominador aqui, tá? Controlador. Então, um dos motivos da separação pode ter sido isso, essa sensação de muita carência, de estar sempre exigindo muito do outro, por isso se sentia carregando o mundo, talvez estivesse lidando com alguém bastante controlador, bastante carente, aquele que fica cobrando muito atenção, e pode ter sido um pouco de controle aqui, a carência, tá? Hoje em dia, o motivo o sentimento em relação ao outro, frustração, aquela questão de, puxa, tinha elementos que traziam alguma felicidade, o que não deu certo? Então, o sentimento é de frustração, porque por algum momento essa pessoa sentiu feliz, tinha alegria, contentamento com o outro, mas a colheita não foi assim tão positiva, tá? Essa pessoa ainda está ligada nas questões desse relacionamento passado. Para quem terminou, ainda pensa, ainda está com o pezinho aqui nesse relacionamento, não tem novos interesses, porque aqui a energia ainda está também de frustração. Se o outro ali está fazendo balanço, está se conscientizando, tomando consciência dos erros, dos acertos, esse aqui está na frustração, na lembrança, na carência, tá? Nas lembranças dos bons momentos, ainda está com o pé no passado do relacionamento, os bons momentos, tá? Tem uma frustração, uma frieza emocional aqui, tá? E no fundo, apesar tá absorvido ali nos pensamentos dentro do que
pensando no outro, aqui é como se no fundo, houvesse ainda uma esperança de um novo começo aqui com o Ás de Paus. Mas é importante dizer que um está mais consciente de fazer um balanço mais consciente e o outro está ainda na frustração, e aqui pode ser que me parece uma energia de uma pessoa muito carente, muito controladora, que quer sempre as atenções, por isso o outro sentia aquele peso. E quem sentiu o peso maior está mais consciente de fazer um balanço mais honesto. Esse aqui está só muito focado na tristeza, na frustração, tá? Vamos ver se tem chance. Carta da Justiça, equilíbrio, ponderação, análise correta da situação, mas aqui tem uma energia muito, apesar dessa ponderação, equilíbrio, é uma carta de frieza também. Então aqui está falando que a possibilidade de continuar, ó, deu as costas, foi frio, cansou, lembra que estava... E aqui, vou tirar mais uma para clarificar se tem chance ou não de reconciliação. Pessoal, a situação aqui tá de continuar, foi embora, continuar indo embora, muito embora, veio com a carta do louco. E o louco é aquele que não reflete muito, a qualquer momento pode tomar uma decisão de procurar o outro ou não, vamos ver. Tem alguma chance de de repente assim, procurar alguma ação, alguma atitude em direção ao outro, mas no momento assim sem pensar muito. Mas tem alguma chance ainda de pelo menos ter um novo contato, uma nova conversa, tem ainda chance aqui. Mas eu vejo muitas diferenças. Mas como isso é o imperador, pode ser que ainda surja energias aí para mais uma tentativa, tá? De pelo menos uma conversa final, algo nessa direção. Bom, essa foi a leitura, boa sorte e até a próxima.